Pessoal, bom dia, a paz do Senhor, uma manhã de bênçãos para todos nós nessa manhã de domingo. Que o Senhor venha falar conosco, ministrar os nossos corações por intermédio da sua palavra uma vez mais. Eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal se não for inscrito. Projeto de mentoria, onde eu acompanho o seu processo, a sua luta, as dificuldades e adversidades que você tem passado. E ali um momento de aconselhamento, onde estabelecemos estratégias juntos, através de chamada de vídeo ou chamada de voz pelo WhatsApp ou pelo telefone mesmo, ligação. Esse projeto vai estar aqui na descrição, a inscrição para esse projeto, caso você queira participar. Também o projeto Pão da Vida, que é um grupo de estudo da palavra, um grupo de conhecimento bíblico, de leitura bíblica, e o projeto Meu Deserto, sobre restauração de vida e restauração de relacionamentos. Se você quiser informações sobre esses três projetos, é só mandar uma mensagem pro WhatsApp que aqui, vai estar aqui embaixo, e eu te respondo com mais informações. A palavra de Deus, ela diz assim, nós meditaremos nessa manhã lá em Romanos 8:32. Gosto muito desse texto, é um texto que traz para mim uma alegria de que no final vai dar certo, no final as coisas vão acontecer. Diz assim a palavra: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é que o condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, a perseguição ou a fome, ou a nudez ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo traz aqui uma injeção de ânimo para a igreja que estava em Roma, uma igreja muito perseguida, uma igreja que estava ali no centro de todos os problemas, porque Roma era como se fosse, hoje talvez pudéssemos comparar, seria os Estados Unidos, né? Era a principal nação, a nação mais poderosa, e tudo que acontecia partia dali, quer fossem coisas boas ou coisas ruins, e principalmente as coisas ruins. Quando mudava ali o imperador, muitas vezes o imperador que entrava, ele iniciava um processo de perseguição aos cristãos de uma forma implacável. Sorte que eles sofreram ali 10 ondas de perseguições, e tudo isso tinha por início em Roma. Tinha o início em Roma. Então Paulo, quando ele escreve à igreja, os romanos, ele sabia que era um povo que estava, digamos, na linha de frente de todas as dificuldades. Mas aqui o texto ele é bem profundo, e ele fala do amor de Deus, que por nós Deus faz qualquer coisa. Eu sei que hoje em dia essa mensagem onde o ser humano, né, muitas das vezes é assim que a mensagem tem sido trazida, e a gente vê muito isso, onde o ser humano é algo muito importante, muito valioso, é mais importante até mesmo em alguns momentos do que Deus, segundo as colocações que nós ouvimos aí. Eu não participo desse tipo de conteúdo, não concordo, mas eu entendo que Deus ama sim o ser humano, de uma forma que Deus ele faz aquilo que muitas das vezes pode para nós parecer até mesmo como loucura aos olhos humanos, mas por amor o Senhor ele entregou o seu próprio Filho por todos nós. E aí Paulo diz: aquele que nem mesmo o seu Filho poupou, ou seja, ele deu o seu Filho, ele entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Olha o nível de amor, de comprometimento de Deus pelo homem. O homem não é a estrela da história,
não é ele o principal. Não, o principal é Jesus. Mas só que Deus ama tanto o homem que, para proporcionar um projeto de redenção, de resgate, ele entregou o seu filho. Então, o que você está pedindo, o que você almeja, o que você deseja, olha, você tem dúvida que Deus possa te dar? Se ele não poupou o seu filho, se ele entregou o seu filho, ele não nos dará também com ele todas as coisas? Deus pode. Deus pode, Deus tem poder para isso. Para Deus não é muita coisa. E aí o versículo 33, Paulo diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ele sabia que aquela igreja seria acusada, seria perseguida. Ela foi acusada, foi perseguida, mas era Deus quem os justificava. O Senhor é quem te justifica. Não se justifique. Não advogue a sua causa. Não tente se defender. Deixa que Deus, Ele é o seu santo juiz. Ele é o teu justo juiz. É Ele quem vai tomar essa situação nas suas mãos e vai desfazer qualquer dificuldade, vai desfazer qualquer tipo de acusação. O adversário é o acusador. Ele tenta de todas as formas acusar, lançar falsas acusações sobre as pessoas. E aquela igreja passou por isso. A cidade de Roma foi incendiada por Nero. A história relata isso. Só que Nero, ele acusou os cristãos. Disse que eles que tinham incendiado a cidade. É impossível, até mesmo porque a parte mais queimada da cidade era justamente a parte onde viviam os cristãos. E ele disse o oposto. Ele falou que a parte onde viviam os cristãos não foi queimada. Então, o cenário de acusação, o cenário ali a tentativa do adversário de tirar a fé deles estava evidente em todo momento. E aí Paulo diz: quem é que os condena? Pois Cristo morreu e antes ressuscitou dentre os mortos e intercede por nós. É o Senhor quem intercede por você. Ele sabe das tuas necessidades. E esse amor de Cristo, a demonstração maior desse amor na cruz do Calvário, nada pode nos separar desse amor. Paulo diz: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Eu não sei qual dessas você está vivendo, se algumas, mas isso não pode separar. Isso não pode nos separar do amor. Ainda que sejamos entregues como ovelhas para o matadouro, e diariamente nós acordamos, passamos por processos de dificuldade, nos sentimos realmente entregues a toda sorte de adversidade, de angústia, de luta que se levanta. Paulo diz: mas em todas essas coisas, em todas as lutas, em todo o sofrimento, em toda a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, em todas essas coisas somos mais do que vencedores. O nosso Deus é um Deus vitorioso. E não existe isso. Aquele que serve a um Deus vitorioso e é uma pessoa derrotada. Não. Ou você não serve a Deus, ou Deus não é vitorioso. Eu prefiro crer na primeira opção. Se vivemos uma vida de derrota é porque não temos servido a Deus da maneira que deveríamos. Porque o nosso Deus é um Deus invicto, nunca perdeu uma batalha. E Ele nos faz, não é vencedor, mais do que vencedores. E aí Paulo diz: porque eu estou bem certo. Primeiro ele fala daquilo que não pode separar do amor. E aí ele cita algumas coisas, e agora ele dá alguma noção, ele dimensiona. Ele fala: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, principados, potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura, profundidade, nem qualquer uma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Para alguns a morte separa. Para alguns, a iminência de uma doença em estado terminal ou a morte de alguém que tanto ama separa. A pessoa perde a sua fé, perde a sua experiência com Deus. Para outros, a vida separa do amor de Cristo. Amam tanto a vida e os deleites dessa vida, do mundo, e abandonam os caminhos do Senhor.
para outros o presente, para outros o passado ou o que está por vir, a ansiedade da incerteza do futuro, a incerteza humana, as circunstâncias duras do presente, os traumas do passado. Paulo diz que quando a fé está fundamentada no Senhor, quando nós estamos com Ele, seguimos com Ele, nada, coisa alguma, nem pessoa alguma, nem alguma outra criatura. A nossa fé não está atrelada a homem, não está atrelada a como uma pessoa faz ou deixa de fazer, fala ou deixa de falar, do que acham de nós. Não está atrelada a isso. A nossa fé está atrelada, está centralizada na figura de Cristo, na figura de Cristo somente. O Paulo ele traz essa palavra de fortalecimento para uma igreja que vivia no pior lugar possível naquela época. Hoje a igreja, hoje nós cristãos, vivemos no pior lugar possível, que é o mundo. O centro de tudo que é tipo de pecado, corrupção, de rebelião contra Deus, onde as pessoas elas negam até mesmo a sua sexualidade biológica determinada por Deus em rebelião a Deus, onde as pessoas negam tudo para confrontar o Senhor, negam até a existência de Deus, dando mais crédito a fábulas, a teorias que nunca se provaram reais, porque são apenas teorias e serão sempre teorias, rejeitando o óbvio, a grandeza da criação de um ser muito superior, rejeitando o óbvio. Hoje nós vivemos nesse mundo, como Roma, né? A igreja viveu ali naquele lugar difícil. Hoje vivemos em um mundo difícil. Mas aquela igreja, ela perseverou e ela permaneceu no seu propósito, nos seus desígnios, e a sua fé não foi roubada. Nós perseveramos, nós continuaremos, nós prosseguiremos, e a nossa fé não será roubada pelas circunstâncias, pelas lutas, pelas dificuldades, ou qualquer coisa que tente nos afastar do amor de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que essa palavra seja um pouco de alento e renovo nesse domingo. A paz do Senhor Jesus.